A paz do Senhor, meus amados e queridos, povo de Deus, povo da fé, todos que há de estar participando desse vídeo, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre vocês. Hoje eu estou gravando esse vídeo para nós falar sobre o pastor e a ovelha. Eu quero estar com você numa base do Salmo 23. O Salmo 23, ele começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Amém? Na declaração do salmista Davi, o seu pastor preparava o sustento do salmista enquanto ele dormia. Enquanto ele dormia, ou enquanto as ovelhas dormem, o pastor vai preparar o sustento para dá-las na hora da alimentação. Então isso é muito importante para nós pastores olhar a nossa vida pastoral, como que nós estamos conduzindo o nosso rebanho, o pastoreado nosso. Isso é muito interessante. Apesar de opiniões diferentes, muitas visões diferentes, e eu falo para vocês, o fato de haver um grande erro, a prova de que há um grande erro, é o fato de termos muitas denominações diferentes e dizendo que estão certas. Isso está provando que há um erro muito grande em nosso meio, porque estão realmente diferentes e provando que estão certos. Então, a missão do pastor é preparar o sustento da ovelha enquanto ela dorme, para quando ela chegar, o alimento está prontinho, quente no jeito, saudável para servir. Nós precisamos de curar as ovelhas doentes de nossos rebanhos. É preciso curar. Mas muitas vezes a ovelha entra doente e sai pior ainda, mais doente ainda, devido ao trato que é dado durante a mensagem, a disciplina, durante todo o decorrer de um culto, porque nós somos para curar, para sustentar e para caminhar as ovelhas às águas tranquilas. Nós sabemos que há águas que são violentas, como ondas do mar, cachoeira, lugar de risco, águas aonde feras devoradoras moram nelas, que é preciso do pastor estar olhando as águas que vai dar às suas ovelhas antes de dá-la a água. Para curar as pessoas, é preciso deixá-las felizes, confortável. Uma pessoa com boa imunidade, ela, doença nenhuma, fica nessa pessoa. Nós deveríamos trabalhar esse conforto da alma, alegria
entrar num culto alegre e sair regozijante 2 vezes mais. Nós temos até um hino que fala assim: por que pregaste as rosas e não pregaste os espinhos também? Irmão, o interessante da rosa não é o espinho, é a rosa. A rosa que faz nós enfrentar os espinhos, não os espinhos fazer nós desistir da rosa. Então isso, e se você pegar o colhedor de rosa experiente, ele colhe rosa o dia inteiro, grandes colheitas de rosa, e não se fura em nenhum dos espinhos. Então isso vai depender dos nossos ensinamentos, do nosso trabalho de cura, de maravilha, de milagre, de conforto, de água tranquila, de verdes pastagens preparadas enquanto as ovelhas estão dormindo. Nós estamos vendo mensagens agressivas muitas vezes, cobrativa, mensagens culposas que culpam as pessoas, que condenam as pessoas, gritadas, rasgadas, como se aquele ser, se aquele homem estivesse realmente em cima da verdade, quando na verdade tem muitas mentiras. Uma boa coisa para você estudar: onde criou Satanás? Há quem diz que ela é em cima no céu, mas é mentira, não tem comprovação bíblica. Deus seria muito fraco se ele fosse alguém que precisasse de fazer uma batalha lá perto do trono dele. Ele não precisa disso. Isso é uma mentira. Mas onde criou Satanás? Quando criou o homem. Uma parte do homem é o ser que vem de serpente, e essa parte é a parte que se opõe à natureza boa do homem e levando a uma condição má, a uma desobediência e a um estragar de tudo. Então essa parte do homem, o ser, a serpente, é homem, é humana. Ela não é espíritos, como se fala. Aí você me pergunta: e os demônios? Onde se criou os demônios? Se você ler Deuteronômio 28, a partir do verso 14, você vai encontrar ali que os demônios são criados naquelas maldições, operando sobre os desobedientes, tá? Demônio opera na vida de espíritos de desobedientes, tá? Então ali, Deuteronômio 28, a partir do verso 14, né? Pastor, mas o querubim de Deuteronômio 28 era o rei de Tiro, tá? É um homem. Pastor, a estrela que caiu do céu de Isaías 14, um rei babilônico. São céu de governo, é um tipo de céu que é o céu dos dominantes, né? Você pode ver que as 7 estrelas do Apocalipse eram um pastor, né, das igrejas. Eram seres celestiais, 7 estrelas estavam no céu. Se algum deles caísse, tinha caído do céu. E não fatalmente lá de cima, depois das nuvens. Tudo bem, né? Não entro aí porque não tenho muita explicação sobre isso. Mas o que eu vou explicando é o que ocorre. Então, para nós curarmos as nossas ovelhas, nós precisamos de saber 3 coisas. Nós temos o físico, né? O corpo físico. Nós temos o intelecto, né? Que começa a partir dos 7 anos de idade na vida do homem a receber o mundo. E nós temos o espírito, que é aquele que vive em contato com Deus. Então essas 3 coisas estão na nossa vida. Nós temos que pegar orientação do espírito,
no espírito, tá? Com Deus, com a vida espiritual, passar essa orientação para o intelecto, que é o centro da inteligência do homem, e esse intelecto então passa para o corpo físico. Aí ambos têm que ser tratados bem, tratando bem o corpo, tratando bem o espírito, vai passar a informação boa para o intelecto, que vai, por sua vez, materializar no corpo físico. Aí é onde acontece a cura, a bênção, o milagre na vida das pessoas. Como as pessoas estão num foco terrível, que é no mal, né? Você chega numa pessoa, o que você quer? Ele fala assim, eu quero curar a minha doença. Ou seja, o foco dele está na doença. Ele não vai ser curado tão fácil, porque o foco dele está na doença. Se você chegar numa pessoa e perguntar o que você quer, ele diz, eu quero ter saúde. Então o foco dele está na saúde. Essa pessoa tem 90% de chance de ter saúde, né? O Senhor, Salmo 20, primeiro, que diz assim, bem-aventurado o varão que medita. Olha, a meditação é espiritual. Medita na lei do Senhor, na sua lei, medita dia e noite. Se a pessoa se meditar adiante de Jesus, na sua cura, na sua saúde, na sua boa vida, esta pessoa vai ter boa vida, vai vencer todos os males. Mas se ela ficar falando da doença, ou pensando na doença, ou cuidando da doença, ela praticamente é mais difícil de ser curada. Então, para ela ser curada, ela tem que esquecer que a doença existe e a sua meditação tem que estar direcionada à saúde, ou seja, nas águas tranquilas e nas verdes pastagens do Senhor que desce do céu. Então, há muita coisa a nós nos aprendermos uns com os outros, né? E prestar bem atenção naquilo que está sendo pregado. Como é que estão conduzindo este rebanho do Senhor, né? A quem ensina várias formas de conquista, mas a primeira delas, que deve estar em você, é manter o equilíbrio dessas três partes, do físico, do intelecto e do espírito. Começando pelo espírito, passando para o intelecto e colocando no físico, ou seja, colocando no corpo. Então a saúde do corpo é muito importante. Você cuidar do seu corpo, criar hábitos de saúde é muito importante para você. Você recebe no espírito, passa para o intelecto e a pratica no corpo físico para você ter saúde. Deixa eu te falar algo aqui muito forte. A indústria farmacêutica, ela não trabalha para a cura, ela trabalha para a doença, porque o que dá para eles é doença. Então, os remédios são mortais, né? Crime organizado e criminoso, mas não são condenados, né? Os remédios são mortais. Você tem que saber disso, se você quiser saber dessa verdade. É só ler a bula de um remédio que toma-se para o mal, mas que tem 9 mal nos seus efeitos colaterais, ou 10. Então ele é 1000% mais nocivo do que curativo. E a medicina, ela é boa. Os médicos são bons, são ótimos, porém são corrompidos pela indústria farmacêutica. E por isso nós precisamos de trabalhar o nosso espírito, o nosso intelecto, o nosso físico, cuidar bem do corpo, com exercício, com alimentação adequada, cuidar da alma com os pensamentos bons, tirar os ruins todos. Como eu falei, veio um pensamento ruim, manda ele para o outro lado. Aprenda a fazer meditação ao menos 10 minutos por dia para a sua saúde, mas não é pensando em doença. A meditação tem que pensar no Papai Celestial, na sua palavra, nas águas tranquilas, na alma refrigerada. A meditação tem que pensar na saúde,
pensar na abundância e no conforto que Deus te colocou. Outra coisa que é preciso ter. Outra coisa. A criança do 1 aos 7 anos, ela fica sempre de volta na fonte onde ela existia. Então é comum você ouvir uma criança sozinha e você perguntar: o que você está fazendo, Joãozinho? Ele diz: eu estou brincando com meu amiguinho. Só que você olhando não tem ninguém, mas para você, mas para ele tem. Ou seja, ele está de volta na sua fonte. A criança é comum você pôr ela para dormir, você chega e olha ela dormindo e ela está rindo. Ou seja, ela está de volta na sua fonte. Mas quando passa dos 7 anos, isso deixa de acontecer. Ela vai se alimentando agora do que ela vai vendo e ouvindo. Ela começa a crescer com o que vai vendo e ouvindo, ela está se formando o seu intelecto. E a maioria dos intelectos são formados errado, são formados no negativo, e onde mais tarde produz uma vida sofrida dessa pessoa. Aonde que nós pastores vamos entrar? Entrar no espírito, para entrar no intelecto e para materializar no corpo físico. Aonde essa ovelha vai ser alimentada, aonde ela vai ter saúde, aonde ela vai ter vida longa, aonde ela vai ter paz, aonde ela vai ter alegria. Outra coisa, ensinar a ovelha o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Porque quando a pessoa adquire autoconhecimento, meus amados, ela não reclama de mais ninguém. É comum você chegar e encontrar uma pessoa tranquila e dizer: mas aquela pessoa é tão boa, ela não fala mal de ninguém, ela fica sempre na dela, quietinha. É uma pessoa que adquiriu autoconhecimento, ou seja, ela sabe que o ser humano é assim mesmo, né? Então ela sabe que o ser humano é assim mesmo. Para quem quer ser curado, o capítulo, se não me engano, está no... Eu não estou com a Bíblia aqui, eu sou assim, nem sempre estou com a Bíblia na mão. Mas o capítulo 12 de Jó, no versículo 6, que diz: as tendas dos assoladores estão seguras e aqueles que provocam a Deus, nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Jó, naquele tempos antigos, já sabia de uma profundidade desse tamanho, de imensidão de riqueza, de detalhes nessa palavra de Jó. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela tem que ser provocada. Você não consegue a cura se você não seguir o caminho da cura. Nós podemos chegar, orar para uma pessoa, o nódulo desaparecer, sumir. Só que tempos depois, aquele nódulo aparece. Por que aquele nódulo aparece tempos depois, sendo que nós oramos e curamos em nome do Senhor Jesus? Porque é o seguinte, ele não está no físico, ele está no espiritual, que passa para o intelecto e passa para o corpo físico. Ou seja, ele está morando no emocional. Então tira de um lugar, se forma no outro, tira do outro, se forma no outro. É possível curar? É, limpando a alma, limpando o espírito. Você vai pegar, meditar, por favor, saúde. Não medita na doença, não lembra do nódulo, não lembra da enfermidade, não lembra, procure não ficar falando na dor, mesmo que ela esteja presente, né? Porque a dor é o corpo gritando para a cura. E o nosso corpo, ele sempre dá uma resposta. Quando algo nele não está bem, ele nos dá uma resposta. Pastor, e aonde que eu vou? Muitas vezes eu vou no médico, é claro, eu tenho que cuidar do físico e eu vou ter que tomar algum remédio. Mas isso não pode ser a vida inteira, tá? Então você vai muitas vezes. Porém, você vai começar a correr no espírito. Você vai começar a correr na alma. E passar para o intelecto vai passar para o físico. Eu sou um homem que tive depressivo por uns 3 meses ou mais.
Passei 1 ano me recuperando, sem remédio. Tudo trabalhei espiritualmente na minha vida. Não tomo nem um antidepressivo, nem um comprimido para ansiedade, nem nada. Nada mesmo. Há mais de 10 anos e fiquei bem, não tem nada depressivo em mim. Tristezas e alegria faz parte da vida, só não pode demasiar, né? Sorriso faz parte da vida, mas não tem que ficar sorrindo sempre. Calado faz parte da vida, mas não é ficar calado a vida inteira. Então tem que manter o equilíbrio, né? Tudo o equilíbrio. Mas eu quero aconselhar e falar com nossos pastores para buscar o sustento das ovelhas em si mesmo, para você chegar diante do rebanho no seu culto e começar a curá-las todas. E começar a trazer eles às águas tranquilas, e começar a trazer eles às verdes pastais. Porque quando ele receber esse ensinamento no espírito, que vai passar para o intelecto, vai refletir no corpo. Eu lutei há pouco tempo contra problemas renais, tive sucesso, graças a Deus. Lutei contra um diabetes, que ainda luto, mas não tomo nenhum remédio e com uma glicemia abaixo de 100 ou de 100, diferente de quem toma metformina, de quem toma muitos glifagens, que fazem muito mal, e não tomo nenhum deles. O médico que me acompanhou, um médico amigo, e ele mesmo tirou cada comprimido meu, um por vez, mas por causa da minha mudança de estilo de vida. Eu pesquisei, eu fui atrás, porque se você chegar na medicina corrompida, eles vão falar com você que o diabetes não tem cura. Vai falar com você que a doença renal é irreversível, mas isso não é verdade. A verdade é que é. Mas para você sarar, você tem que criar hábitos de saúde. Cortar aquilo que faz mal, aquilo que inflama, aquilo que prejudica e usar tudo aquilo que te protege, que te sustenta. Sobretudo a fé, a oração boa 3 vezes por dia, não é a oração agressiva e cheia de palavras ruins. O mundo está cheio de profecia ruim dos crentes. Os próprios crentes ficam profetizando que o mundo é de mal a pior. Jesus falou que ia ser assim, meu irmão. Deixa eu te falar, Jesus estava falando para Jerusalém, para aquele povo que ele ia castigar, que ele ia entrar em juízo com ele. Não é você, brasileiro, né? Eu provo isso para qualquer teólogo. O indicativo ali, ele estava falando para Jerusalém. O assunto era ele, o juízo era ele, a besta era deles, tudo era deles. É só você estudar a Bíblia como nela está escrito, em vez de uma teologia sistemática, uma teologia dogmática, que está desviando as pessoas da verdade. Eu falo com clareza, tenho falado, conversado com muitos teólogos, e isso, quem se firma na teologia está totalmente baseado em grandes erros da nossa época. Não há segurança nas literaturas que nós pegamos para tentar nos ensinar e esclarecer a Bíblia. Desvia mais do que entra para a palavra de Deus. Mas eu não sou dono da verdade, eu estou aprendo com todo mundo. Eu quero a sua saúde, eu quero o seu sucesso, e eu quero que daqui em diante você pense, trabalhe para a saúde. Não pense na doença, na dor, na lesão, no que for, porque o teu corpo vai agir quando nele tiver essa mensagem. Quando o seu intelecto receber a mensagem do Espírito, ele vai mandar para o físico. E o corpo nosso é apropriado, feito pelo Divino, Poderoso, o Ser Maior, o Ser Todo-Poderoso, já com condição de expulsar problema nenhum. Então, por favor, pastores amados, busque o sustento das ovelhas enquanto elas descansam e traz o sustento
delas quando estiver no seu momento de assisti-las no Santo Culto. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.